Eis-me aqui em um novo vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, o próximo vídeo seria sobre por que o liberalismo leva ao socialismo. E bem, isso aqui, já disse isso para um amigo meu e ele achou o maior absurdo do mundo, mas geralmente a maioria das minhas ideias são assim até eu explicar e aí você diz: caralho, como ninguém nunca me disse isso, como nunca eu vi outra pessoa pensar nisso. E eu vou explicar e você vai ver que não é loucura, mas é uma realidade histórica, lógica, e uma coisa perfeitamente racional. Eu vou dar aqui os 3 principais motivos de por que o liberalismo leva ao socialismo, e depois eu vou discorrer sobre cada um dos 3. Sendo que para o primeiro motivo, eu vou ser bem rápido, porque eu vou abordá-lo melhor em 2 outros vídeos, em que eu vou citar o exemplo da China e o exemplo da União Soviética. Então vamos lá. Quais são os 3 pontos que mostram por que o liberalismo leva ao socialismo? O primeiro é que no liberalismo o dinheiro é tudo que importa. Eu tinha dito antes que era liberdade. A liberdade na teoria, na prática é o dinheiro. Portanto, eu faço negócios com o inimigo. Ou seja, é um sistema em que é glorificado a liberdade de tu fazer o que tu quiser e glorificado o mercado, a economia, os negócios como o principal aspecto da vida humana, da sociedade, da cultura humana. É de natural que você some liberdade com dinheiro, que se torne lógico que você vai fazer negócios, qualquer tipo de negócio com qualquer um, desde que te traga dinheiro. O que inclui financiar, criar, erguer potências, monstros comunistas. Desse exemplo aí, eu vou citar em 2 vídeos que vão suceder esse, 2 casos, o primeiro da União Soviética, como os Estados Unidos criou o monstro chamado União Soviética e como a União Soviética não poderia ter existido sem os Estados Unidos. Bem, até que poderia, mas ia precisar de outro paísinho liberal, cujo na época o maior era os Estados Unidos. E outro caso é um caso que nós estamos vendo, muitos aqui, dependendo da idade, viram isso acontecer, que é o caso da China. Então, chega desse exemplo aqui. O segundo ponto é: a liberdade está acima de tudo, inclusive de deixar a ideologia do inimigo se espalhar. E o que eu quero dizer isso? Em uma sociedade liberal, a censura, o controle da liberdade de expressão é algo inconcebível. E aqui eu quero deixar o exemplo mais claro. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi logo o começo da Guerra Fria. E estava claro para muitos americanos que a União Soviética e sua ideologia socialista, comunista, era uma ameaça séria aos Estados Unidos. O setor mais conservador da política americana quis impedir que as ideias socialistas se espalhassem pelos Estados Unidos. O maior exemplo disso seria o senador americano Joseph McCarthy, que foi conhecido como o criador do macartismo. E o que era isso? Foi um movimento político norte-americano para tentar combater o comunismo no país nos anos 1950, mesmo que isso violasse o direito civil à opinião política previsto na Constituição. Eu vou ser bem sucinto aqui, quem quiser que pesquise depois sobre esse homem, ele teve os erros dele, mas ao meu ver ele estava bem certo. Um dos alvos que ele mais perseguiu foram os artistas, né? Artistas que eram considerados por ele propagadores dos ideais comunistas. Claro que teve muita gente inocente aí, perseguida injustamente, tudo bem, mas claro que, como nós sabemos sobre a classe artística, tanto daquela época como da brasileira de hoje, como a americana de hoje, é que são tudo um bando de socialistas e eles não se recusam a afirmar isso. Ou seja lá como é que tá chamando isso hoje em dia, guerreiros da justiça social, o que quer dizer. E o
o macartista aqui, o McCarthy, ele via isso, como qualquer um vê hoje, a questão do marxismo cultural e tudo mais, a infiltração da propaganda de guerra do inimigo no seu país como uma ameaça à soberania dos Estados Unidos. E o que ele queria fazer? Bom, impedir isso, mesmo que para isso tivesse que revogar certas liberdades. Mas vai explicar que você tem que revogar, tirar um pouco da liberdade de um liberal para o bem dele, ele não vai entender isso, porque a liberdade está acima de tudo e o dinheiro também. Portanto, lógico que não deu certo, os Estados Unidos não seguiu com os planos de McCarthy, por mais que tivessem defeitos, eu sei disso. E o resultado está aí o que você está vendo hoje, os Estados Unidos completamente infectado e intoxicado de marxismo cultural, de tudo que a União Soviética quis enfiar lá. Você vê aí Black Lives Matter, você vê aí a milésima onda feminista, você vê aí todos esses movimentos chamados movimentos identitários. Eu te pergunto, em um país conservador, mas fala conservador mesmo, não esse neoconservadorismo aí, tu acha que eles teriam permitido isso? Até mesmo na ditadura. Eu vou citar esse exemplo aqui, não porque eu admire, o cara é um dos indivíduos mais nojentos e vis que pisou na terra, mas por que o comunismo não se desenvolveu na Alemanha quando o bigodinho austríaco, o Little Mustache, como eu gosto de chamar, chegou ao poder lá? Porque ele fez todo o possível para acabar com o comunismo, não, mesmo que, não vamos negar, colocou uma coisa pior ainda que o comunismo no lugar. Mas ele conseguiu acabar com o comunismo. E é isso. O liberalismo leva ao comunismo porque, ao endeusar a liberdade acima de tudo, ele permite que a ideologia comunismo se espalhe, se adentre, tome posições de poder na arte, no cinema, nas emissoras, nos jornais, no próprio governo, nos exércitos, nas polícias e tudo mais. O terceiro ponto que eu vou citar é: a fraqueza incita a força. Sempre que um povo é fraco, a tendência é que ele vai ser dominado por um povo mais forte que vem de fora. O maior exemplo que eu falo disso é da história da Inglaterra. Você tinha a Inglaterra, em que moravam os celtas, né? Só que os celtas eram um povo guerreiro e tudo mais, não eram bem estalhados, mas os romanos eram mais fortes. Ou seja, os romanos foram lá, invadiram e conquistaram basicamente a maior parte do país. Depois fizeram aquela muralha lá no meio para separar do que acabou se tornando a Escócia e a Inglaterra, que é bem meio que a área lá da muralha, porque a Inglaterra seria a parte em que os celtas ficaram convivendo com os romanos e a Escócia a parte que eles ficaram sozinhos lá. Mas aí o que acontece? Com o declínio do Império Romano, agora não eram só celtas nem romanos, eram os romanos celtas que viviam lá, se sentiam seguros, protegidos pelas legiões romanas. Só que aí a Roma começa a declinar, acaba abandonando lá e deixando eles desprotegidos. Vamos relembrar aquele meu vídeo de qual é o problema de você ser indefeso, né? E o que acontece? Os saxões, que eram um povo forte, bárbaro, guerreiro, vão lá, invadem, expulsam todos os romanos celtas da Inglaterra. Eles têm que se refugiar no país de Gales, né, que é um país pobre, porque é uma região montanhosa, não tem terra para se plantar. Eles ficam vivendo lá basicamente na miséria, subsistindo. Enquanto isso, os saxões tomam tudo, né? Muito tempo depois, surge um novo povo, né? Os saxões agora, os anglo-saxões, como ficaram chamados, já tinham se civilizado, deixado de ser barbarinhos, se tornado menos guerreiros, de guerreiros se transformaram em pastores, camponeses e tudo mais, construindo suas cidades e tudo mais, vivendo lá felizes, até que chega um novo povo mais forte que eles. Ora, quem? Os vikings. E se você for olhar a história, né, os vikings no começo só vinham para pilhar e roubar, mas quando eles resolveram que aquelas terras eram boas demais e que eles queriam tomar a força, bom, eles tomaram a força. E aí? E por que o liberalismo é mais fraco que o comunismo, ou seja, que o socialismo, ou até que o Islã, qualquer outra coisa? Porque o liberalismo, ele é, por definição, e isso é tema para outro vídeo, uma força anticivilizacional. Por que uma força anticivilizacional? Porque ele
vamos dizer assim, degenera, degrada. Ele é uma doença para com a civilização. E por quê? Porque o liberalismo ele enfia na tua cabeça que tudo que se importa na vida é dinheiro. Ele perverte a cultura. Como, por exemplo, o que significa o Natal? O Natal não é mais o nascimento de Cristo. O Natal é Papai Noel que vai te dar presente. Por quê? Porque para dar presente para filhinho, você precisa ir e comprar. Ou seja, mercado. Feriado mercadológico. A Páscoa, que simboliza para todo o ocidente cristão o sacrifício de nosso Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso que a Páscoa representa. E o que o liberalismo mercadológico, o liberalismo, que em tudo que importa é o dinheiro, faz com a Páscoa? Inventa o diabo de um coelho, que eu não sei de onde veio, que bota ovo de chocolate. Tinham que aprender um pouco de biologia, coelho não bota ovo. E aí, o significado da Páscoa é isso: você ir comprar um ovo de chocolate, que um ovo de 100 gramas valeria a mesma coisa que uma barra de 1 quilo, né? É 10 superfaturado. E é esse o significado da Páscoa. Ou seja, o que acontece é um processo em que a sociedade ela perde todos os seus valores. Você pode até ver os políticos, o Trump, um empresário, o Dória, um empresário. Você vê vários empresários indo para a política. São duas coisas totalmente diferentes. O que faz um bom empresário não necessariamente faz um bom estadista. Só que na sociedade delirante, louca, doente, liberal, isso faz muito sentido, porque tudo se resume a dinheiro. O sentido da vida é conseguir dinheiro. Ei, você que aqui está me ouvindo, se você ainda não é um milionário, você é um merda. Você tem que ser um milionário. O seu objetivo de vida é ser um milionário. Por que você tem que ser um milionário? Bom, não sei, porque é bom. Se você é um multibilionário, você teria dinheiro para fazer coisas grandiosas. Você poderia fazer coisas nunca antes possíveis na história humana. Mas o que é o seu principal objetivo de vida? Conseguir mais dinheiro, é claro. Por quê? Eu não sei. É porque isso nunca acaba, porque eu quero mais. Mais, me dê mais, me dê mais. Para quem sabe de onde a música já pode tirar algumas ideias sobre. E fiquem aqui até o próximo vídeo, em que eu vou explicar como os Estados Unidos liberal construiu o monstro União Soviética.